Vamos iniciar, então. Então, boa noite para todos. Boa noite. Vamos começar, então. A gente vai admitindo quem for chegando. Hoje é feriado, então a gente está tranquilo aqui. Falei, chegou. A gente está tranquilo aqui, admitindo as pessoas. Hoje a gente vai ter uma aula que vai ser bastante interessante, mas antes de qualquer comentário, a gente vai fazer a nossa prece para começar. Você gostaria de fazer? Bem, gente, então hoje eu vou fazer a prece porque aconteceu algo assim muito interessante e eu vou aproveitar nesse momento de prece, vibrar por todos nós, né? E vou falar para vocês o que aconteceu. Uma pessoa do Rio de Janeiro, um amigo, o nome dele chama-se Marcos, e ele, conhecido de muito tempo, né? Sou do estado do Rio, então tem muitos amigos de época de escola, de colégio, né? E essa pessoa viu nossas aulas, né? E baseado em nossas aulas, ele se estimulou e está fazendo vídeos no YouTube e aproveitou aquela aula do Paulo de Tarso e fez um vídeo, né? Até mandou o vídeo para que eu assistisse, né? E eu fiquei assim feliz de saber assim compartilhar com vocês para que nós possamos todos nós ter muita responsabilidade naquilo que a gente passa. A gente não sabe o alcance que terá as nossas palavras, né? As nossas atitudes, né? Tanto coisas boas como coisas negativas. Então, hoje, a comprovação nas nossas visualizações, a gente vê que tem pessoas de longe até, que não são exatamente do nosso grupo, que procuram ver, né? E às vezes se miram nas nossas palavras, né? Então, por isso, a nossa seriedade aqui em ser fiéis ao Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, né? Então, hoje, vamos elevar nossos pensamentos, né? Em prece a todos os aniversariantes de abril que estamos comemorando após, né? Foi falha minha, deveria ter comemorado antes, né? Eu acho que é mais agradável. E vamos, então, cerrar os nossos olhos, né? Agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a nossa Mãe Santíssima, Jesus, aos Espíritos, nossos companheiros, que são os responsáveis pelos nossos trabalhos. Nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, em busca do nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, e que nossas palavras, que tudo que falarmos aqui seja fiel ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita, e que todos que ouçam nossas palavras possam também se imbuir nesse mesmo espírito de ir ao encontro da nossa perfeição moral, da nossa melhora no dia a dia. Obrigada, Senhor. Abençoe a todos os nossos amigos que fizeram aniversário no mês de abril. Abençoe esse nosso amigo de longe, Marcos Martins, que também compartilhou conosco as nossas aulas, que ele também possa divulgar os seus vídeos e que alcance também a outros corações, que as bênçãos de nossa Mãe Santíssima envolvam a todos nós. Possamos ter uma boa aula e que tudo que aqui nós aprendemos, nós possamos pôr em prática. Que assim seja, e graças a Deus. Muito bom. Hoje nós vamos fazer uma aula que ela tem o início do assunto passado, faz um link, a gente faz uma amarração com o assunto passado, para a gente começar num novo assunto, que é saúde e doença. Eu entendo que o assunto saúde e doença a gente vai começar só porque a gente ainda tem algumas coisas para fechar. Na aula passada, para quem assistiu ou veio, ou foi a aula presencial, mas mesmo quem foi presencial não viu o final, e eu disse, olha, mesmo quem está no presencial vai ver uma parte importante
que não deu tempo de fazer no presencial. Então, quem viu a aula gravada, se não viu, precisa ver. Por quê? A gente falou do ser humano e a gente fez a amarração desse assunto com a doutrina. Fez a amarração com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos e com a Gênesis, para mostrar às pessoas que o processo de compreensão do ser humano, apesar dele ter uma didática e um desenho específico, mas isso é só didática, o conteúdo ele vai sendo mostrado no processo do livro do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Gênesis, nos aspectos da evolução do ser humano. Então, isso ficou lá registrado, e aí, isso é importante a gente compreender, e quem não viu a aula precisa ver, senão vai ficar com um vácuo, porque a gente vai ter aquela aula que nós tivemos lá, tem essa questão da doutrina amarrando, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas não vamos fazer a amarração de novo, que já foi feita. Então, a gente não vai voltar lá, então é importante a pessoa saber desse processo. Então, nós vamos começar a nossa apresentação, e como sempre eu falo, vocês podem pedir para interromper, levantar a mãozinha não vai adiantar muito, que eu não vou ver, mas só falar, eu queria fazer uma pergunta, que é de sempre. Tá? Fazendo também uma pequena parte ali, chegou um de nós, uma colega, que comentou comigo que na nossa aula presencial teve vontade de verbalizar, de perguntar, mas que ficou meio sem jeito de atrapalhar a aula. Então, gente, reforçando mais uma vez, aqui nós não temos essa rigidez de ter que cumprir um assunto. Então, pode e deve, nós gostamos, inclusive, quando alguém pergunta, por exemplo, quando a Cecília faz uma colocação, de repente atende a expectativa ou a dúvida de todos os outros. Quando o Fred coloca faz uma parte, também todos nós precisávamos ouvir aquilo, assim como qualquer um de vocês. Então, por favor, não tenha esse pensamento, não vou atrapalhar. Essa preocupação não é de vocês, essa preocupação é nossa. É nós que temos que nos adaptar e criar os espaços para as coisas serem administradas no tempo. Então, vocês têm que falar aquilo que vocês estão com dúvida, que não entendeu, porque senão não adianta. A gente passa o currículo, mas o que adianta passar um currículo se ficou sem compreensão de alguma coisa? Então, é importante a gente entender isso. Eu estou falando que nós temos que passar, sim, mas é fundamental que vocês coloquem dúvidas, perguntas ou colocações que acrescentem o nosso estudo. Sim. Então, por gentileza. Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro. Exato. E já aconteceu várias vezes da dúvida de um a gente responder, e isso engata numa outra colocação que ajuda outras pessoas. Mas isso é normal. E quantas vezes vocês trazem na fala de vocês coisas que acrescentam muito o nosso curso. Sim, faz a gente refletir, isso aqui não estava muito bom, vamos melhorar aqui. Não, isso é normal. Não acrescenta, isso faz parte. Nível de conteúdo. Sim, mas é que eu estou falando, isso faz parte, né? Então, por gentileza, não hesitem em interromper, tantas vezes quanto precisarem. Ok, então vamos lá? Vou começar a apresentar aqui, então. Vamos lá, vamos compartilhar. Hoje a gente vai ter um vídeo, logo no início, tá? Deixa eu falar do vídeo aqui. É o vídeo que ele tem uma visão diferente do Ocidente, é um vídeo oriental, quem já está aqui no curso já viu esse vídeo, mas é importante rever. E o que é interessante, por que eu trouxe esse vídeo aqui? Porque a gente está falando de um assunto do andar de cima e andar de baixo, andar de cima e andar de baixo. Então, vamos gravando essa maneira de falar. Isso é só uma maneira de falar. Mas nós estamos falando das coisas de César e as coisas de Deus, as coisas da matéria e as coisas espirituais. Nós estamos falando disso, né? E essa pessoa que não é espírita, não é do Brasil, não é do Ocidente, é do Oriente, ele tem uma maneira de falar diferente, mas vocês vão ver que como as coisas se encaixam. E aí, quando você pensa assim, quando uma coisa é realmente divina, ou seja, é da lei, é espiritual, e as pessoas, independente do local, da época, que se você pensar em Platão, se você pensar em Jesus, em Buda, em locais diferentes, cultura diferente, se você tirar a essência, as pessoas estão falando sempre a mesma coisa, porque não tem muito o que diferenciar quando a palavra realmente é intuída, né? Isso que eu queria mostrar para vocês. E além de que é uma cultura também, tá? Então vamos lá, vamos começar a compartilhar aqui.
E aí a gente está falando de quê? A gente está falando do ser humano, né? É disso que a gente estava falando. Nós vamos fechar isso aqui, fechar em entre aspas, tá? Mas uma coisa que eu queria reforçar com vocês é que a gente sempre diz assim, ó, a etapa do autoconhecimento, ele tem duas etapas importantes. A primeira é o que é você? O que é um ser humano? Se você não compreende o mínimo disso, não é compreender profundamente, mas compreender o básico, como é que você vai trabalhar com algo que você não conhece? Porque depois disso vem quem é você. Então tem o que é e quem. O que é você, de uma forma simples, é o que a gente faz aqui. E quais as ferramentas que nós temos para trabalhar o que é você, a gente faz aqui. Mas quem é você? O autoconhecimento, ninguém vai fazer por ninguém. É cada um que faz o seu. Não existe maneira de alguém dizer, olha, faz assim que você vai se autoconhecer. Não funciona. Você vai ter as ferramentas, você vai ter entender melhor você, o que é o ser humano, mas o autoconhecimento, quem é você, é responsabilidade de cada um. E existe algumas ideias de grandes pensadores, de grandes espiritualistas, de espíritas, né, de Joana e de um Krishnamurti, que ele fala mais ou menos assim, olha, isso aqui é uma coisa que funciona para você entender alguma coisa de você. Isso a gente vai até falar, mas o trabalho do autoconhecimento é individual. Isso eu queria deixar claro, eu acho que eu já falei isso, mas eu queria reforçar, tá? Muito bem. Então, a gente está falando disso aqui, andar de cima e andar de baixo, corpo físico, espírito e inteligência, e a gente vai agregando aqui algumas coisinhas. Quando a gente vai passando isso aqui lá na frente, vai agregando mais algumas coisinhas, vocês vão ver que nós vamos agregar aqui também, tá? Então, o que é que nós temos aqui? As fantasias, os desejos, os hábitos e os instintos. Nós já falamos disso na aula passada, está lá gravado. Ou seja, toda essa parte do andar de baixo é a parte da fisicalidade, né? E quando a gente fala fisicalidade, é materialidade. Porque você disse, mas tem ali o princípio vital, tem um corpo astral, perispírito, mas isso é materialidade, isso é matéria. A gente já falou do funil do cósmico universal e falou isso lá no nível 1, no básico 1, então não há por que ter dúvida disso. E você tem a mente dos desejos e emoções que está aqui, por quê? Porque ela está ligada exatamente em cumprir as ordens do corpo, né? Os desejos do corpo, os desejos do instinto, do hábito, das fantasias. Então, a mente está focada no andar de baixo aqui porque ela trabalha em prol dos desejos e das emoções. Emoções são coisas explosivas, não é sentimento. Eu sempre falo assim para a gente entender, uma hora a gente vai abrir o espaço, mas tudo que a mente faz, em geral, a maior parte do tempo, eu diria, não vou dizer 100%, que seria mentira, mas uma boa parte, ela trabalha em função do físico, da materialidade, tá? É assim. E mesmo desencarnado, você perde uma caixinha. Qual caixinha que você perde? Você perde essa caixinha aqui, né? O corpo físico você perde, mas você continua tendo tudo isso. E esse corpo aqui ainda é material, numa outra dimensão, pode ser muito grosseiro, dependendo das vibrações, dependendo de onde a mente dos desejos e emoções te levam, as suas fantasias, os instintos. Onde isso aqui te leva, isso aqui pode ser muito, muito grosseiro, às vezes se confundindo com isso aqui, né? Ou pode ser menos grosseiro, dependendo de que isso aqui existe, mas você já tem algumas coisas que te levam para o andar de cima, então isso aqui é mais sutil. Então, isso é importante compreender. E como é que a gente faz? A gente já falou, existe um elevador. Esse é o elevador, né? Esse elevador é a razão. E a gente começou terminou a nossa aula passada, se você viu a gravação, falando da razão, né? Aí nós mostramos a razão lá no Kardec, ele compara a razão com o instinto, nós mostramos, nós discutimos e falamos mais alguma coisa de razão. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais de razão para a gente amarrar esse assunto aqui. Então, a razão é o elevador que te abre aqui a consciência. Então, ela vai em direção à consciência para quê? Para gerar luz. Ela coloca luz em tudo isso aqui, para você se conhecer. Olha, autoconhecimento, né? Autoconhecimento. E autoconhecimento com conhecimento do que você é. Então, o que você é está aqui, de uma forma simplificada, né? Mas te dá uma ideia que a gente, em geral, vive 99% do nosso tempo aqui. Isso é uma vivência
de espíritos do nosso nível, de espíritos primitivos, de espíritos ainda da terceira ordem, né? Então, a gente precisa desenvolver alguma coisa. Vou desenvolver a minha espiritualidade, vou desenvolver a inteligência da forma como a gente sabe, ou a moralidade, não sei o quê. Não. Você vai desenvolver a razão para ela te levar lá. Porque a moralidade que se desenvolve aqui é a moralidade temporal. O que é a moralidade temporal? É a moralidade que está envolvida com as leis dos homens. Aquela que você faz porque você é obrigado. Se você não fizer, você vai preso. Se isso. As pessoas vão comentar, mas a moralidade que se fala é a moralidade da mente pura, a mente aquela mente que te leva a pensar, refletir os pensamentos que as pessoas não veem, que não se concretizam fisicamente, mas se concretiza aqui. Então, a razão te leva a uma moralidade atemporal, que é a verdadeira moralidade. Se nós olharmos lá no Kardec, ele mostrou lá, eu não vou voltar lá, mas ele fala das pessoas que se consideram moralizadas, mas essa moralidade é como se fosse uma douradura que ao menor desgaste ela se mostra, né, de uma forma completamente diferente. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de Jesus, né? Lembra lá da passagem? Pecado por pensamento, adultério. Vocês vão lembrar do Evangelho, é muito comentado, quando ele fala, né? Se um homem olhar para uma mulher, né, e tiver pensamentos impuros, ele já cometeu a impureza porque o seu coração está cheio daquilo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não é o pensamento, é o coração, ou seja, a sua essência, o seu desejo, as suas emoções está envolvida naquilo, você não coloca aquilo para fora, mas aquilo já te faz uma vibração, já te faz uma sintonia com esse mundo aqui. Então, isso é importante entender. Nós não estamos falando dessa moralidade mais superficial. A moralidade verdadeira, a conquista das virtudes, se faz através da razão te indicar o caminho, né? O caminho. Então, eu fiz uma palestra no centro, mas isso está no nosso curso lá na frente, quando a Joana mostra para nós claramente o primeiro passo do desenvolvimento do ser humano. E Kardec também fala do primeiro passo. Kardec fala: o primeiro passo é você desenvolver discernimento, senso crítico para escolher. Você vai na questão 780 e 780A, lá do Livro dos Espíritos, você vai entender o que eu estou falando. Olha com calma para você ver a palavra escolha. Aí, quando você olha a palavra escolha e você percebe, você descobre do que ele está falando. A Joana fala: qual é o primeiro passo para o nosso desenvolvimento? Né? É equilíbrio emocional. Nós falamos na aula passada, da aula retrasada, equilíbrio emocional. Mas equilíbrio emocional você faz com emoção? Não. Você faz com desejo? Não. Você faz com razão. Um mínimo de intelectualidade, de razão. Ok, então a razão é o que te leva para cima, porque você descobre coisas que é racional, como, por exemplo, o que é um ser humano, como que faz isso, como faz aquilo, quais as ferramentas, você está desenvolvendo sua intelectualidade. Daí você tem as ferramentas para você ir em direção, tá? Então, vamos lá. Na parte de cima, eu acrescentei o quê? Vontade, intuição, imaginação e razão. Opa, razão síntese e razão analítica. Qual que é a diferença aqui? A gente não está muito acostumado com essas palavras e também não é muito importante entender as palavras. É importante entender o que quer dizer as coisas, tá? Então vamos pensar assim: se a razão é aquilo que te ajuda a subir e a descer, porque isso aqui é ir e vir, vai lá em cima. Então, quando a gente fala assim, olha, a razão, ela sobe e desce no sentido de que ela te leva ao nível da mente pura, da consciência, traz de lá algumas intuições, traz de lá vontade de vencer, traz de lá alguma imaginação, porque você imagina, isso vem para cá, isso vai trabalhando devagar aqui, e ela vai fazendo essa ponte, desde que você queira. E um dia, fazendo muito esse percurso, você começa a descobrir essa coisa interessantinha aqui que se chama razão síntese. Razão síntese. O que é isso? Hoje eu estava até conversando com a Grace sobre isso aqui.
A razão analítica é aquela que pega as questões, como nós estamos pegando, analisa as caixinhas, descobre que tem isso, como é que isso funciona, como é que não funciona, como é que eu vou melhorar, quais as ferramentas. Tudo isso é a intelectualidade da razão analítica, aquela que analisa as coisas para escolher dentre o que é melhor, o que não é, o que funciona, o que não funciona. Esse é o processo que te leva lá e volta. Quando você começa a ir, muitas vezes, você vai começando a perceber que tem coisas lá, e que tem até muito mais do que isso, tá? Que são interessantíssimas e que você começa a imaginar e a descobrir alguma síntese. Imaginar e descobrir alguma síntese. Eu passei para vocês, eu não sei se foi na primeira ou na segunda aula, vocês vão lembrar. Eu falei, vou colocar aqui umas 3 sínteses para vocês tentarem descobrir o que está por trás disso. Eu lembro que a gente falou delas e muitas pessoas foram, mandaram mensagem, eu achei muito legal aquilo. Mas vamos falar de uma forma bastante, olha que interessante, de uma forma sintética da razão síntese. Um grande exemplo de pessoas, de espíritos que usam a razão síntese até no nível mais acima da razão, tá? Porque aqui começa a ter a intuição, que é um pouco maior do que a razão. Mas vamos pensar assim. Os grandes espíritos que passaram aqui, um Buda, um Krishna, um Jesus, um Francisco de Assis até, que falava com os animais, e outros mais que não é importante falar aqui, eles usavam muito isso aqui. Primeiro, a vontade, era extremamente forte. A intuição e a síntese, e a razão síntese. Vamos pensar na razão síntese assim. Jesus, vamos pegar ele como exemplo, que é o melhor. Jesus falava para a gente como e do que ele falava, né? Às vezes a gente lê uma parábola de Jesus e algumas pessoas entendem aquela da forma literal. Então vai ficar achando assim, o que essa parábola está dizendo? Mas não compreende do que ele está falando. Porque ele faz sínteses através da história, através das parábolas. Então, através de uma parábola, Jesus fazia uma síntese tal que as pessoas, na medida que se espiritualizam, que estudam, que buscam, vão penetrando no que está por trás daquela parábola. Quanto mais você se espiritualiza, você se coloca no andar de cima, não é? Quanto mais você busca isso aqui, você começa a descobrir que aquela parábola tem coisas por dentro ali que você não percebia. E depois você continua e você fala, não, mas agora tá... Quantas vezes a gente estuda o Evangelho, passa 40 anos estudando o Evangelho, fazendo culto, passa pelo mesmo lugar várias vezes e de repente você fala, nossa, eu não tinha percebido isso aqui. Porque você vai estudando, vai buscando. Então, a razão síntese, deixa eu ver se eu explico melhor assim, é um verdadeiro poder que você adquire de compreensão. Olha só, nós estamos estudando a doutrina espírita, vamos pensar assim. Então, para a gente entender a doutrina espírita, a gente tem que estudar a doutrina. E a doutrina não é um livro, né? A doutrina são vários livros. Então, você estuda vários livros. Mas não é só isso é só a forma. Eu falei também de forma e essência para vocês lá atrás. Essa é a forma. Mas na medida que você vai estudando, e se você tiver boa vontade, né? A vontade não é desejo, tá? A vontade está aqui. Se você tiver boa vontade, você vai absorvendo, a tua alma vai absorvendo aquilo. E depois de algum tempo estudando bastante, buscando, aprendendo, você consegue fazer algo através da intuição e imaginação, alguma síntese por você mesmo, em que você compreende um assunto da doutrina por relance. Você pega aquilo e fala, não, isso é isso. Sabe? Aquelas coisas que você... E algumas situações em que você não tem dificuldade de se colocar mediante uma compreensão espiritual, mesmo você não tendo lido alguma coisa daquilo, aquilo vem. E quantas vezes você fala de um assunto e você pensa assim, mas será que... Como que eu vou confirmar que isso está correto? E aí você sai para confirmar. E você tem que ter as fontes. Você tem que ter as fontes para confirmar, né? E tem que saber que as fontes têm que ser bem trabalhadas, bem compreendidas. E aí, depois de um tempo, você lê uma mensagem, você vê um livro, você vê um vídeo e fala, nossa, aquilo que eu imaginei estava falando ali. Olha aqui. Aí você vai amarrando e fala, isso aqui faz sentido. Isso é síntese que você constrói depois de muito tempo trabalhando isso. Toda essa turminha aqui, o que é do bem, essa turminha do bem, né? Essa turminha do bem vem te ajudar nisso aqui.
quando você começa a trabalhar em sínteses, chega uma época da sua evolução espiritual, que não é agora, né, gente? Você vai falar de forma tão profunda, tão sintética, que você conta uma história para a pessoa, né? Como Jesus fazia. Jesus não discorria sobre a problemática do ser humano, como eu estou fazendo aqui agora. Olha, é assim, andar de cima, andar de baixo. Não esquece, isso aqui é para nós, réis mortais. Ele contava histórias. Você pega uma história de Jesus, você pega, por exemplo, a parábola do semeador, que todo mundo já ouviu, curtinha. Todo o processo de evolução humana está ali. É só a gente entender. Você pega lá aquela passagem que eu falei, pecado por pensamento adultério. Ali tem um processo extremamente profundo que muitas pessoas não captam. Às vezes, até no movimento espírita, alguns livros não captam. Que o problema não é o pensamento, o problema é muito mais para dentro. E Jesus já falava disso. Então, existem muitas coisas nas palavras de Jesus que são profundidades porque são daqui. Não são daqui, são tudo daqui. Só que aí o que ele faz? Olha a inteligência de um espírito daquele nível. Ele pega as coisas daqui, puxa para cá e traz as coisas daqui de forma a que as parábolas e as histórias estejam relacionadas com isso daqui. Então, as histórias estão relacionadas com esse andar, mas tudo que ele fala é daqui. Se você interpretar a história como se fosse uma coisa daqui, você errou. Você não consegue. Você entende a história e tenta entender e puxar aqui para cima. Quando você consegue fazer isso, você entende a parábola de Jesus. E mais, com o tempo ela vai se aprofundando. Então é muito importante entender a potência que existe aqui e aqui. E aqui tem a palavrinha ego. Eu não vou falar disso hoje, mas eu passei vídeo para vocês do medo, do ego do ser humano, e eu sempre conto que vocês dão uma olhada, mas o ego a gente ainda vai falar dele um pouco mais depois, tá? Deixa eu ir um pouquinho mais aqui. Bom, como eu disse, a gente tem que fechar a questão da razão, né? Porque ela é o elevador, ela é uma coisa importante. Então, a razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Então, você chega a conclusões através de suposições ou premissas. Então, a razão te leva a conclusões. Ah, você falou que conclusão não é uma coisa muito boa. Não é assim, né? Conclusão aqui você entenda por compreensão. Conclusão do filósofo é quando ele fala, isso está concluído, não tenho mais o que falar. Isso é ruim. Então, aqui nós estamos falando que a razão te ajuda, através de suposição ou premissas, a chegar a uma informação, a concluir sobre algum assunto no sentido de compreendê-lo. É, entre outros, dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. A razão é particularmente associada à natureza humana, ao que é o único definidor do ser humano. Para Platão, a razão é aquilo que fundamenta o mundo, mas que só existe através da capacidade da mente humana. Para ele, como todo filósofo, a razão é o meio, o caminho para a verdade. Existem algumas restrições. Muitos filósofos dão um valor à razão muito grande, e é verdade, mas não é talvez a ferramenta mais importante, é a mais importante no nosso nível espiritual. Num nível espiritual acima, ela perde a importância para isso aqui. A síntese, a imaginação, a intuição e a vontade. Então é preciso compreender isso, tá? Então Platão, 400 anos antes de Cristo, ele tinha essa visão, mas ele também falava do mundo das ideias. O mundo que sentimos é somente uma cópia apagada do mundo das ideias. Aí, pois as ideias são únicas e imutáveis. E as coisas do mundo sensível estão constantemente mudando. Está falando de quê, gente? Está falando do mundo do andar de baixo e do andar de cima, tá? Então, o mundo que sentimos é do andar de baixo. O mundo das ideias são as imutáveis, são as coisas do andar de cima. Esse pensamento aparece no livro da República e é conhecido como mito da caverna. E nós vamos falar um pouco dele quando a gente linkar o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, a lei maior de Jesus, a mente humana, o eu, o ego, e junta tudo isso no mito da caverna. A gente vai entender como isso fica interessante, como as coisas se relacionam na vida, em cultura, em tecnologias diferentes, em épocas diferentes. Isso é muito interessante. Mas quando a gente está falando de... eu trouxe aqui, mas eu já li isso na aula passada, tá? É a razão lá do Kardec, que eu já falei, não vou falar de novo. Pergunta 75, 75A, para a gente compreender. Bom, por que eu trouxe esse tal de Immanuel Kant, ou Kant?
como todo mundo fala. Eu trouxe pelo seguinte, na parte da razão, talvez esse seja o maior filósofo que o mundo conheceu, que destrincha e explica esse processo da razão. Existem 2 livros dele, que falam da razão pura e da razão prática. São livros ruinzinhos de ler, encrenquinha para ler, mas a gente tira algumas coisas simples e vê a grandeza. Ele é um filósofo alemão e um dos principais pensadores do iluminismo. Eu não vou entrar na questão do iluminismo, tem algumas restrições com o iluminismo, mas tudo bem. O que importa aqui é o que ele traz de conteúdo para a gente. Então, seus abrangentes e sistemáticos trabalhos em epistemologia, metafísica, ética e estética fizeram dele uma das figuras mais influentes da filosofia ocidental moderna. Ele nasceu em 22 de abril de 1724 e morreu em 1804. Ok. Então, a historinha curta da ideia dele é o seguinte. Século 17 e 18, o que estava acontecendo lá? E quando a gente, por que nós estamos entrando aqui? Porque vocês vão perceber que lá na Saúde e Doença, quem viu os vídeos, no primeiro vídeo, você vai ver um histórico. E nesse histórico vai explicar o que para a gente? Vai explicar assim, por que isso aconteceu? Por que o mundo fez isso que fez? Por que nós estamos vivendo essa situação? Tem um movimento pendular no mundo, de ciclos. O mundo vive ciclos, né? Ou movimento pendular. Então, a gente vai entender rapidamente aqui a história. Então, estava saindo do regime feudal. Todo mundo que estudou um pouco de história sabe o que é regime feudal, não vou nem explicar. Feudal, patriarcal, monárquico e uma ditadura religiosa. Então, o que estava acontecendo ali a igreja, desde o século 3 e 4, se aliou aos reis, ao feudo, né, a tudo aquilo, e ela que mandava em tudo. A gente sabe disso, essa história da Igreja Católica, mas ok, isso não é para jogar pedra em ninguém, é só para mostrar, né? Isso é só para mostrar. As leis e códigos, olha que coisa interessante, as leis e códigos de conduta eram de acordo com as classes sociais, religiosas, pessoas de classes diferentes teriam leis diferenciadas para o mesmo crime cometido. Gente, a gente pensa assim, gente, mas isso não é possível no mundo isso existir. Eu sempre dou um exemplo interessante. Quem já viu aquele filme Coração Valente, eu já vi 3 vezes, né, com Mel Gibson, né? Coração Valente, naquele regime feudal, né? Monárquico feudal. Existe a história do filme é ele sendo perseguido e tentando, né? Porque teve uma situação ali. E o que aconteceu? Tinha um casamento, né? Tinha um casamento e eles estavam ali na festa de casamento, realizando o casamento, e aí eles estavam todo mundo feliz, aí chega o senhor daquela terra, porque a terra era dividida em feudos. Então tinha o senhor do feudo ali, chega com seus comandados e olha para a festa e tal, e fala, olha, eu vim aqui exigir o meu direito da prima notte, acho que é assim que fala, prima notte. Era uma lei. E o que a lei dizia é que quando tivesse um casamento, a primeira noite da mulher, ou a lua de mel da mulher, o dono do feudo poderia requisitar que seria com ele, ela passaria a noite com ele. Parece piada, mas não é. Era assim. E isso era uma das coisas, fora as outras coisas que tinha. Então, é uma época, e olha, nós estamos falando de século XVII, XVIII, né? Mas tinha escravidão também. Então, assim, o nosso mundo é muito jovem em termos de evolução. Existem muitas coisas tristes, difíceis que acontecem há pouco tempo atrás. Se nós tirarmos algumas coisas daqui e pensarmos, dependendo da classe social, a pessoa tem uma conduta diferente da lei. A lei é igual para todos, mas, de fato, ainda na prática, isso acontece até hoje. E a gente sabe disso. Então, assim, nós conseguimos mudar a lei para que seja para todos igual, mas a prática não funciona igual para todos, infelizmente. Esse é um mundo ainda com essas dificuldades enormes. Bom, olhando para isso, muitos filósofos se debruçaram sobre a questão da razão, mas todos eles puxavam a sardinha para um lado, para lá e para cá, para lá e para cá, porque pertenciam a classes diferentes. E o Kant era uma pessoa mais espiritualizada. Então, algumas ideias dele, só para a gente entender. Fundar uma moralidade não regional.
Ou seja, não era regional, não era de acordo com classe social, não era de acordo com país, nada. Seria universal. E seria para todos. Não haveria diferenciação para nenhum ser, desde que todos são humanos e sujeitos às mesmas leis. Segundo ele, a razão serve para todos igualmente. Então, ele está falando da razão, aquela que promulga, inclusive, lei. Através da razão, você monta as leis. Então, ele está falando assim, não tem que ter separação de nada. Olha o embate que ele começou a fazer naquele mundo. Por isso que eu coloquei aquele parágrafo lá em cima, o regime feudal, para a gente entender o mundo que ele estava vivendo e o que ele estava propondo. A razão seria suficiente para gerar essa moralidade, desde que considerasse o bem universal e não individual. Não se prendia à religião, à cultura, à situação particular ou crenças. Então, ele não estava relacionado a isso. Estava falando da razão. Segundo Kant, as leis são governadas pela própria natureza. Ela tem todos os mecanismos para nos mostrar sua sapiência na condução da vida natural. No caso dos seres humanos, ele tem a liberdade de seguir ou não. Então, olha só, ele já percebia assim que a natureza tem leis divinas e tudo funciona. E tudo funciona, eu não preciso escolher nada, vai tudo funcionando. No caso do ser humano, ele poderia seguir as leis da natureza, né? Não, mas ele tem a liberdade de seguir ou não. Então, ele faz as coisas e mesmo irracionalmente. Então, essa é a percepção dele. Bom, então, no livro Razão Prática ou Consciência Moral, que vai nos dizer quais são os princípios que devemos seguir. Mas o ser humano escolhe seguir ou não, diferente da natureza que segue, sem poder de escolha. Mas a vontade de seguir os princípios pode ser boa ou má. Então, eu quero seguir, mas a vontade pode ser boa ou má. Porque Kant definiu, então, os princípios em duas camadas. Então, está dizendo assim, não, mas o ser quer seguir algum princípio, mas o princípio que ele segue pode ser bom ou má. Então ele falou, então tá bom, vamos entender então como funciona. Por que que o ser humano segue um princípio bom ou porque ele segue um princípio mau? Esse é o ponto de partida dele. E ele chamou isso de princípio hipotético e princípio categórico. Dois princípios. E é só para a gente compreender. Ele dizia, a razão deve ser movida por um motor. E todo ser humano precisa de motivações. Então, assim, para uma pessoa desenvolver ou usar a razão em toda a sua vida, em todas as situações, e que a razão seja usada para promulgar leis, para defender, para qualquer tipo de ação do ser humano, porque ela é a base do ser racional, ele dizia assim, olha, ela pode ser boa ou má, e a pessoa pode usar isso de forma errada. Como? Ele é motivado por princípios que não são corretos. E quais são esses princípios? É o princípio imperativo hipotético. Ele chamou, esse é só um nome, tá, gente? Mas o que ele está dizendo é assim, as pessoas que usam a razão e que são movidos pelas inclinações, emoções, desejos, interesse pessoal, é o mundo do andar de baixo. Olha só como as coisas vão se encaixando. Então, as pessoas que usam a razão de uma forma em que ele é movido sempre pelo andar de baixo, pelos desejos, pelas emoções, pelas inclinações. Essa é a maior parte do mundo, é assim. E é por isso que dá essa confusão toda. E vamos falar das guerras, vamos falar de tudo que existe de ruim no mundo, é movido por pessoas que usam o quê? O andar de baixo para fazer valer a sua razão, que não é uma razão, né? De fato. E ele disse, não, mas tem a razão universal, que é o que nós queremos, que é o imperativo categórico. Como é isso? É movido pelo dever moral, interesse coletivo universal. Está aí. Isso é só uma degustação do Kant, mas só para a gente entender como pessoas que não são nem religiosas e que são de outro mundo, de outra nacionalidade, eles falam coisas que estão relacionadas com o que nós estamos falando, andar de cima e andar de baixo, que é só a maneira de falar. Quando você está focado no andar de baixo, até mesmo o uso da razão fica tingida, fica poluída com isso que está aqui. Porque você move as suas necessidades, a sua razão em direção a quê? A tudo que é emocional, é desejo, é interesse pessoal. Quando, na verdade, a razão sempre deveria ser movida pelo dever, pela moral e pelo interesse coletivo universal. Antes da gente entrar em saúde e doença,
Eu vou passar um vídeo curto e depois eu vou parar para a gente fazer algum comentário, tá? Eu sei que as mentes orientais também absorveram isso de uma maneira terrivelmente distorcida, mas agora, se você dissesse ao seu amigo ou a um familiar, eu vou para o ashram por 3 dias, eles muito gentilmente lhe perguntarão, por qual motivo? Aconteceu algo de errado? Alguma coisa deve estar errada com a sua vida? Você está indo para o ashram para curar uma ferida, para se consolar? Alguma coisa deve estar muito errada com sua vida, ou você deve estar muito velho para viver. Do contrário, por que você iria para um ashram? Então isso se infiltrou nessa cultura também? Essencialmente, se você está vivo em apenas partes, ou se você está parcialmente vivo, estar parcialmente vivo é um tormento terrível. Muitos de vocês já passaram por essas aulas de ciência, eu tenho certeza, de que abriram sapos e baratas, não é? Eles eram seres cheios de vida, mas você os abriu porque queria encontrar seu coração, fígado e rim. Meio vivo, estar meio vivo é um tormento. Você já viu isso? Estar meio vivo sempre foi um tormento. Este é o tormento que um grande segmento da humanidade está passando agora, porque eles estão meio vivos. Apenas uma parte deles se tornou viva. Apenas sua fisicalidade e mentalidade se tornaram vivas. O resto ainda está para se tornar vivo. Pessoas meio vivas sofrerão de tudo. Elas sofrerão de ignorância, sofrerão de educação, sofrerão de pobreza, sofrerão de riqueza. Sofrerão por estarem sozinhos, sofrerão por estarem em um relacionamento. Se não são casados, sofrem. Se são casados, se eles não têm filhos, eles sofrem isso, como se... Filhos, se eles existem, eles podem vir e morder você. Eles podem. Sem filhos, do que você está sofrendo? Mas isso também eles sofrem. Apenas me mostre uma coisa de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Apenas me mostre um aspecto da vida de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Eles estão sofrendo praticamente de tudo. Não apenas a vida, eles estão sofrendo até a morte antes dela acontecer. Veja, ele está pensando em construir uma pirâmide para si mesmo. Aquilo que é e aquilo que não é, de tudo eles sofrem. Isso não é... Você não está sofrendo de solidão, você não está sofrendo por ter companhia, você não está sofrendo por dinheiro, você não está sofrendo de pobreza, você está sofrendo por estar meio vivo. Você está tentando desesperadamente tornar-se totalmente vivo através do dinheiro, da bebida, do sexo, fazendo uma trilha, indo ao ashram. De muitas maneiras, você está de alguma forma tentando se tornar totalmente vivo. O que ainda está para acontecer de forma plena? Aqui e ali você sente uma explosão de vitalidade, mas novamente isso desaparece. Então, quando as pessoas estão constantemente meio vivas, o prazer se torna uma parte importante de suas vidas, uma parte muito importante de suas vidas. Sem isso, você não pode existir. O prazer se torna primordial em sua vida quando você está apenas meio vivo, quando a fisicalidade é tudo o que você conhece. O prazer tem imensa importância em sua vida.
Se você se tornar totalmente vivo, você se tornará tão bem-aventurado, alegre, extasiado, sem razão, como uma explosão de êxtase dentro de você, sem nenhuma razão. É quase embaraçoso. Nesse momento, o pensamento de prazer simplesmente evapora. Procurar uma bebida, procurar algum tipo de coisa prazerosa, isso simplesmente evapora da sua mente, porque você está totalmente vivo. Quando você está totalmente vivo, o prazer desaparece. Quando você está meio morto, o prazer é uma coisa muito, muito importante. Então vamos lá, gente. Vamos ver o que nós falamos aí, o que nós entendemos, comentários, dúvidas. Nós somos essas pessoas, né? Esses meio-vivos. Com tudo que, né, acontece em nossa vida, da maneira que nós agimos, pensamos, somos os meios-vivos. Não estamos... que nem o Miné está falando, é uma fisicalidade, é isso? Né? Que realmente a parte espiritual mesmo, nós estamos deixando a desejar, né? Ainda estamos engatinhando. Oi, você está falando, Angélica, exatamente o que a gente está mostrando no que é você, né? O que é o ser humano, é o andar de baixo. Eu sempre vou colocar assim, porque aí quando eu falar, todo mundo já sabe do que eu estou falando. Né? Ele fala bem claro, a fisicalidade. A gente pode falar fisicalidade e materialidade, que abrange, mas ele fala fisicalidade e você vê que ele fala o corpo e a mente. Porque a mente da fisicalidade, a mente material, emoções, desejos, tudo isso. Esse é o motivo da vida dos seres do nosso nível. Mas os seres do nosso nível, e que já têm algum tipo de informação sobre espiritualidade, já sabe que nós temos que evoluir. A gente sabe disso. A gente sabe que a gente tem que vencer muitas coisas. A gente, às vezes, não sabe como fazer, né? E tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque todas as forças que existem na nossa vida do andar de baixo são muito poderosas. São as forças mais fortes que existem, porque nós viemos lá de baixo, evoluindo. E aqui nós estamos olhando para cima e querendo subir. E a gente precisa do elevador para subir. Só que a força que está aqui, instintiva, emocional, desejo, fantasia, né, prazer, tudo isso, paixões, todo esse processo é extremamente forte dentro de nós e às vezes a gente tem dificuldade até de negar isso, de falar, não, mas isso eu preciso vencer. A gente não quer. E isso é muito, muito, muito comum, da gente não querer sair dessa situação. E não que isso seja uma coisa ruim, mas é uma questão de postergação. Agora, não é que a gente vai parar com tudo isso e de repente vai lá para cima. Não é assim que funciona. Eu mostrei. O elevador é aquele que sobe e desce. Então você está aprendendo um pouquinho, vem, traz um aprendizado para cá. Vai um pouquinho, vem, traz um aprendizado para cá. A gente estuda, a gente aprende, a nossa mente vai captando devagar as coisas que nós estamos falando, que nós estamos aprendendo, que nós estamos estudando. Em algum momento, isso vai fazendo dentro de nós um efeito de limpeza, de crescimento, né? Mas ainda nós somos, como você falou, e ele falou também, ainda nós somos pessoas meio vivas e meio mortas, né? Zumbi. Então, ontem a gente estava conversando, eu e o Miné, sobre isso, porque nós fizemos o Evangelho no Lar, né? Foi dia de domingo que a gente faz, e aí a gente estava fazendo esse comentário. A vontade que a gente tem, porque nós estamos estudando, tá? Entramos para a doutrina espírita, estamos estudando, fazendo curso, tá? Aí a gente estava conversando, puxa vida, é tudo muito bonito, a maneira que a doutrina espírita passa para a gente, né? Os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Mas como é difícil a gente praticar, né? A gente sabe já qual é o caminho, mas como é difícil entrar nesse caminho, porque a gente, com as imperfeições nossas, né? A gente tem aquela vontade de mudar, ok, a vontade, né? Já é um passo, mas quando a gente tem essa vontade, a gente quer mudar tudo em nós.
né? Todas as nossas imperfeições e falhas, a gente quer mudar. Não, hoje eu vou ser mais paciente, hoje eu não vou falar mal de ninguém, não vou julgar, hoje eu não vou fazer isso, tudo eu vou fazer certinho, mas a gente não faz. No nosso dia a dia, nós temos as 24 horas, mas como nós vamos falhar nessas 24 horas? Como nós temos falhas? A vontade é grande de querer mudar, mas não adianta. Daí até o Miné ontem falou assim, não adianta a gente querer mudar tudo que nós precisamos em nós para poder melhorar e evoluir, porque não é assim que acontece, né? A gente já sabe que nós vamos ter que, sei lá quantas reencarnações para poder buscar e chegar nesse objetivo, né? E a caminhada é longa, longa, longa. Então, a vontade a gente tem, por isso que a gente acaba sendo esse meio vivo, né? Porque, na verdade, nós estamos, vamos tentar. O que não pode é desistir nunca, é persistir, perseverar sempre. Então, é muito interessante o que você está falando, porque você vai encaixando o que você está falando na vida de todo mundo, que é assim para todo mundo, né? Mas aí você fala, então, mas é assim que é difícil? É assim mesmo? É. Tanto é que a gente está vivendo um momento de transição e todas as informações que a gente recebe nos livros da espiritualidade, e vou dizer mais, em coisas que nem são espíritas, que eu vejo em outras religiões que falam de mundo espiritual, que tem a teosofia, tem o esoterismo, tem outros grupos, e quando fala desse assunto, todos falam da mesma forma. Não existe um movimento que as pessoas que vão ficar no planeta de regeneração sejam as pessoas boas, que venceram suas dificuldades. Não existe isso. Porque se fosse assim, não seria regeneração, já seria um mundo celeste e tal. O que existe é quem são as pessoas que querem, que têm disposição, como você falou, que têm uma vontade de querer ser melhor, que já percebe alguns dos seus erros, não consegue vencer, mas está lutando. Esse é o processo de pessoas que estão preparadas para ir para a regeneração. Esse é o ponto. Então, você entende que o processo é lento e as leis divinas sabem disso e sabem que trata disso dessa forma. Então, se nós estivéssemos falando assim, olha, agora é a separação do joio e do trigo, agora vamos mudar para um mundo melhor, então as pessoas boas, olha a palavra boa que é complicado, né? Muito complicado, mas vamos pensar, as pessoas boas, de uma forma geral, vão ficar, os outros vão sair. Vai sair quase todo mundo, porque o que existe nesse mundo é uma minoria de pessoas que já alcançaram alguma coisa, uma boa parte que estão lutando para alcançar. É só. E aqueles que não querem, esses não tem jeito. Então, assim, nós estamos numa luta íntima, numa luta interior, a cada dia tentando fazer uma coisa para ser melhor. Nós estamos dentro, entendeu? A Grace quer comentar aqui. Então, gente, essa questão que a Angélica colocou, então, é o que nós temos sempre falado aqui, que a questão de nós, dessa persistência de nós estarmos, né, sempre faltando um caminho de melhora, de nós realmente termos humildade de olhar para nós, de reconhecer nossas limitações, nossas falhas, né, e não ter aquela ilusão que nós, pelo fato de nós termos conhecimento, de termos entendimento, que nós já somos, né, essa perfeição. Não, não somos. Mas é incrível também que essa pequena disposição que a gente tem de se melhorar, a gente percebe a ajuda espiritual assim ostensiva. Então, meus caros, meus queridos, então nós estamos aí. Né? A luta é diária. O caminho de ascensão não é fácil. Os chamamentos da vida são muito maiores, dão muito chamamento para a materialidade, né? Muitas vezes, do que para a espiritualidade. Então, é isso. E não esquecendo nunca, a minha fala também é bem insistente nisso, né? De nós celebrarmos as nossas pequenas vitórias.
as nossas pequenas conquistas, nossos pequenos passos que nós damos. Então, um simples pensamento de boa vontade que a gente tem para o outro, um simples fato de nós termos humildade de admitir nossos erros, de pedirmos desculpa, de pedir sinceramente ajuda espiritual, mesmo que você caia, mas você levanta e começa de novo, tudo. Isso tudo já denota o quê? Essa vontade da gente ser melhor, e com isso nós vamos conquistando esse respeito, esse apoio maior da espiritualidade. Então, vamos persistir, não vamos desistir. Sim, nós somos filhos de Deus, não somos filhos de qualquer um. A centelha divina, a herança divina está dentro de nós, né? Como Deus está dentro de nós. Então, cabe a cada um de nós deixar que essa centelha, essa semente dentro de nós, né? que dê flores, frutos, né? E que a gente reconheça nas pequenas coisas que a gente pode dar um passo além. Então, é isso, Angélica, minha querida. Sim, a gente pode, sim, diante de todas as nossas dificuldades, mas a gente pode ser melhor. Basta a gente ter ser obstinados no bem. Eu quero ser, eu ainda não sou, mas eu posso ser melhor. Eu posso ser uma pessoa que pense melhor, que seja mais simpática, que seja mais gentil, que seja prestativo. Nessas pequenas coisas do dia a dia, aí a gente vai conquistando. Quando a gente vê, a gente se posiciona bem diante da vida. É verdade. Muito bom. Muito bom. A gente usa algumas palavras assim para a gente se acostumar com a questão das palavras, né? Quando a gente fala assim, a gente tem uma vontade forte, não, a gente tem o desejo, né? Pensa assim, desejo, vontade, a gente pensa que é a mesma coisa, não é? Desejo é uma coisa assim, é cíclico. Você tem um desejo, você te motiva, vai lá, vai cair de novo. A vontade é uma coisa mais uma linha reta. Por quê? Porque a vontade, vocês viram, é do andar de cima, não é do andar de baixo. Desejo é do andar de baixo, é da nossa mente. Só que a nossa mente tem um problema grave. Ela tem uma facilidade enorme de se distrair. E até parece que tem hora que ela quer se distrair. Como que é isso? É quando você pensa em focar em alguma coisa mais séria, um estudo, fazer um estudo, ou qualquer coisa que seja, sempre existe uma tendência de uma distração que acontece no meio da história. Ou antes de você começar, ou depois que você começa. Ou é querer tomar alguma coisa, comer alguma coisa, levantar um pouco. Mil coisinhas bobas e instintivas, porque é o instinto que é poderoso. As emoções são poderosas. E isso faz com que você saia daquele ambiente, vai ver outra coisa, daqui a pouco você não está fazendo aquilo que você devia estar fazendo. Isso é um processo de disciplina. É a virtude básica mais importante do ser humano e que você só conquista as outras quando você desenvolve algumas básicas. Nós vamos falar das virtudes depois, e a gente tem umas virtudes que são básicas. Elas não são boas nem ruins, no sentido que elas não são morais ou não. Por exemplo, disciplina não é uma virtude moral, né? Porque você pode ser disciplinado para fazer o mal. Você pode ser perseverante para fazer o mal. Você pode ser uma pessoa uma, como é que fala? De uma autoafirmação para fazer o mal. Mas você não pode ser humilde para fazer o mal. Isso não existe. Você não pode ser justo para fazer o mal. Você não pode ser bom para fazer o mal. Então, as diferenças das virtudes, aquelas que você precisa desenvolver como base, que vai te sustentar no caminho do bem. Só que se você desenvolver as virtudes básicas e você não busca o caminho do bem, você pode ir para outro caminho e você vai ser mais poderoso. Esse é o ponto, né? Então, imagina uma pessoa altamente disciplinada, faz tudo com disciplina, com hora, não se distrai, ali é firme, né? Ele tem uma capacidade de perseverar naquilo que ele quer. Já viram essas pessoas? Eu vou até o fundo. Só que ele não está desenvolvendo nenhuma questão moral. O que acontece? É muito provável que ela vai ser aquelas pessoas que, às vezes, a gente passa pela vida, a gente conhece pessoas assim, que tem uma capacidade enorme, mas é um rolo compressor, vai passando em cima de todo mundo.
Isso a gente sabe que existe na Bíblia. E a gente tem que ter cuidado com isso. No geral, as pessoas não têm essa capacidade, não desenvolvem essa disciplina, essa perseverança. A gente é muito fácil de se distrair nas coisas. E por isso a nossa mente é fraca, e por isso a gente fica, vou lá, vem cá, eu tenho um desejo de fazer, faço um pouquinho e já cai de novo. Tudo bem. Esse é um processo natural de pessoas do nosso nível, mas a perseverança tem que existir. Nem que seja como a Grace falou, hoje eu tento mais um pouquinho, amanhã, nunca deixar de um dia tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Todo dia você escolhe, nem que seja meia hora. Olha, nessa meia hora, nessa uma hora eu vou eleger, eu vou fazer alguma coisa boa, não vou me distrair. Em casa, onde for. Mas eu tenho que fazer almoço agora. Opa, que boa ideia. Vai fazer o almoço diferente do que você faz normalmente. Você vai fazer com todo carinho, vai colocar toda a tua alma, toda a tua atenção. Pronto, meia hora, 1 minuto, 2 horas para fazer o almoço, você conquistou. Vou limpar uma casa, mesma coisa. Então, assim, qualquer coisa que você vá fazer, você consegue colocar uma virtude. Porque a virtude é no dia a dia, todo dia fazendo, né? Até o dia que você consegue ver que você conquistou alguma coisa. Então, isso é normal, é natural, mas da mesma forma que é normal e natural perseverar, ter vontade firme e lutar para crescer. Gente, vamos lá. O assunto é interessante. Quem quiser aí pode fazer as suas perguntas, levantar a mãozinha, que agora eu estou vendo mãozinha levantada aqui de quem quiser. Vamos lá, Fred. Não, eu só queria colocar algumas coisas. No livro do André Luiz, eu não me recordo qual, existe um setor responsável pelas reencarnações, né? E toda vez o que eu notar, o que eu vejo é que todos os espíritos que estão em erraticidade, que estão para reencarnar, eles têm medo. Todos eles têm medo. Tem medo por quê? Porque eles sabem que eles vão cair justamente nessa parte da fisicalidade, nessa parte da matéria, nessa parte desse torvelinho, né? Que a gente mal consegue sair no nosso dia a dia. São pequenos instantes ou pequenas coisas que a gente consegue criar dentro do nosso dia a dia, que a gente consegue se afastar e chegar um pouco próximo, talvez, do espírito ou alguma coisa assim. É realmente uma coisa muito difícil para todo mundo. E eu só queria contar uma situação que eu vivi outro dia sábado. Eu estava saindo de um plantão e o tempo faz a gente, dentro do meu tipo de trabalho, criar uma certa casca, né? Uma certa casca mesmo, por tanto de situações que a gente passa. E eu não sei por qual motivo, aquele plantão de sexta-feira foi muito difícil. Foi uma coisa muito doída, muito... E eu estava vindo, peguei a Dutra, porque eu trabalhava em São José dos Campos, estava chegando em Taubaté, assim, mal. Muito, assim, muito aborrecido, muito entristecido com toda a situação que eu tinha vivenciado. E eu parei o carro ali na Praça Santa Terezinha, bem em frente àquele cruzamento onde tem o McDonald's. E passou uma pessoa, assim, uma senhora, pela faixa de pedestre e dançando. Uma pessoa passou dançando, sorrindo, dançando, sambando, dançando. Eu olhei aquilo ali e falei, eu ri. A pessoa me fez rir, mas não um riso de sarcasmo, de desprezo em relação à pessoa, mas um riso assim, como as pessoas estivessem te alertando. Você não é o único que tem problemas nessa vida. Você não é o único que tem esse privilégio de ter problemas e ter aborrecimentos. Então, muda um pouco o seu tipo de vibração e sinta a energia que essa pessoa está passando para você. Essa pessoa... Eu quase parei o carro e fui lá agradecer a ela. Quase tive essa atitude para, eu queria agradecer porque a senhora mudou a minha atitude.
Então, às vezes, eu acho que a gente tem que passar por esses momentos que a gente precisa mudar nossa atitude durante o nosso dia. Essa atitude que a gente tem de vibração negativa, de vibração ruim. E sempre, sempre pensar na beleza da vida que Deus nos deu. É só isso. Só uma coisinha que a Grace vai falar, mas você falou uma coisa interessante, o Fred, que a vida, ela está sempre disponível a nos dar algum recado, desde que a gente queira. Porque você poderia simplesmente ficar irritado com a mulher dançando na sua frente, você estava chateado. Você olhou de forma diferente, a vida falou assim, não, olha, está aqui um recado para você, você entendeu. E esse recado fica gravado em você. Ele serve para outras coisas. Olha que coisa incrível. Vamos lá, meu. Então, gente, eu talvez já tenha comentado aqui com vocês, mas pegando carona aí no que o Fred falou e endossando o que ele falou, é incrível quando a gente tem essa percepção, quando a gente está aberto, sinceramente, a melhorar, oportunidades nos são oferecidas. Aí basta você pegar essa oportunidade, né? Abraçar essa oportunidade ou não. Assim como o Fred, eu também, um certo tempo aí atrás, eu também estava num momento muito difícil, uma hora aqui na Avenida Independência, perto do Hotel Ibis, exatamente ali no semáforo, atravessando o Hotel Ibis para minha casa. Eu também, um dia que eu estava cabisbaixa, quase que chorando no meio da rua, com um problema grave, e nisso vem uma moça grávida não, com um carrinho de bebê, é espiritualidade falando com a gente. A moça estava lá do outro lado da rua, e eu no outro lado, né? E iríamos nos cruzar. A moça já veio sorrindo, aquilo, olhando na minha direção, sorrindo. Aí passou por mim, aí quando eu bati o olho nela, eu estava aqui para baixo, acalada, sofrida ali, eu olhei para ela, aquele sorriso dela já me chamou a atenção. E ela passou perto de mim e falou, bom dia. Aquele sorriso dela, aquela energia que aquela pessoa me derramou, na hora. Na hora mudei também totalmente a minha vibração e também eu tive depois a gente fica tão assim meio abobalhada que depois que passa também tive essa mesma vontade, sensação, eu devia ter voltado e ir atrás daquela moça e agradecer, obrigada, você mudou a minha vibração, você mudou o meu dia. Então, gente, a gente observa um sorriso, uma pessoa dançar ali na faixa de pedestre enquanto eu estava parada no semáforo, um olhar bom que a gente dá, quem sabe vai ser uma hora, a nossa vez, de nós sermos esse anjo da guarda de alguém. É instrumento, né? Esse instrumento que a espiritualidade usa, se nós estivermos abertos, com uma boa vibração, fala, olha, tem fulano que está mal, precisando, essa pessoa aí está batalhando, quer melhorar. Então vai, Grace, dá um sorriso para essa pessoa, dá um bom dia, dá uma atenção. Então, a espiritualidade usa de nós em benefício, né, de outros, né? Então, do mesmo jeito que às vezes é a nossa vez de receber, que nós possamos também ser essa pessoa que oferece um sorriso, uma palavra, um pensamento. A gente sabe a energia que o pensamento tem. Se nós estarmos em algum lugar, se a gente desejar o bem ali, né, para todos em torno que está ali, sem nenhuma intenção específica, já vai expandindo energias positivas. Isso é muito interessante, né? Então, bendito seja essa moça do carrinho, do bebê, abençoada seja essa senhora que dançou lá que mudou a vibração do Fred, né? E que, quem sabe, amanhã sejamos nós que estejamos dançando, ou sorrindo, ou brincando, ou falando uma palavra, e que vamos animar alguém, mudar a vibração de alguém, mudar o dia de alguém de alguma forma, né? Tem alguém aí mais que quer comentar alguma coisa? Vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Se alguém quiser comentar depois, tudo bem. Então, vamos compartilhar aqui. Então, terminamos aqui. E aí, a gente começa com saúde e doenças. E era o vídeo, está aqui marcado, é o vídeo que vocês acabaram de ver,
E ele vai mostrando exatamente, tá morto e está vivo é saúde e doença, né? Você está morto, você está doente, está faltando alguma coisa, está incompleto, né? E a saúde é a vitalidade. Muito bem. Para a gente falar de saúde e doença, a gente começa mostrando exatamente a fisicalidade, né? A psique e o espiritual, ou seja, o ser humano e o ser animal. Então, quando você tem a fisicalidade, ela é todo o aspecto animal, independente de ser humano ou não. É todo o aspecto animal, né? É todo o aspecto de corpo, das paixões, das emoções, dos instintos, está tudo aqui, né? Está tudo aqui. Mas você tem a psique, você tem a mente, você tem todo esse processo aqui. Quando a fisicalidade está relacionada à psique aqui, quando ela se entrelaça, é a psique do eu animal. Ou seja, essa psique está trabalhando aqui, para o eu animal, que é o que a gente falou, a mente dos desejos, mente das emoções, das paixões, tudo aquilo. Então, isso é importante entender que tem essa relação. Quando você começa a aprender, quando você começa a trabalhar num processo de aprendizado espiritual, você começa a fazer com a sua psique, ou vamos falar mente também, né? Fazer a conexão com o mundo espiritual. Então, essa conexão aqui é o eu humano, tá? Então, o ego é o eu humano, aí você tem o humano e tem o divino, tá? Aqui é um outro aspecto que nós não vamos falar. Isso aqui é só para mostrar que existe uma outra questão que é o espírito puro, mas isso aqui é o eu divino, tá? Então, olha só, eu animal, eu humano, e aí no nível acima o eu divino. Mas isso não faz parte do nosso processo aqui, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de saúde e doenças, e uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar e reenfatizar, gente, é o seguinte, é sobre a questão dos vídeos, né? Porque quando eu fiz vídeos, eu não fiz para a doutrina espírita ou para curso de espiritismo, não é isso. Eu fiz vídeos baseados na doutrina, mas não é espírita, são espiritualistas, mas eles não têm nada, eles têm coisas que são cultura, que são informações que não tem nada a ver, mas que não contradizem nada da doutrina espírita, são informações, vamos dizer assim, complementares, que não são exatamente espíritas. Mas por que eu recomendo os vídeos? Porque a maioria dos vídeos foram baseados em um princípio, primeiro, Deus e reencarnação, mas ele tem uma premissa. Os vídeos dos sobreviventes e o vídeo dos humanos. Eu sempre digo assim, vou fazer vídeos, eu sou espírita há 40 anos, estudo filosofia, vou fazer vídeos baseados em questões relacionadas ao mundo em que nós vivemos e as nossas dificuldades de sobrevivente. Mas depois que eu fiz isso, falei, agora eu vou fazer os vídeos relacionados a um nível acima, de seres humanos, ou seja, mundo de regeneração, é assim que eu coloco, né? Então, a maioria dos vídeos, nem todos, um ou outro eu nem coloco para vocês, mas a maioria dos vídeos, eles nos ajudam, nos dão suporte a entender algumas coisas que está no nosso índice dentro do nosso curso. Então, quando eu falo de saúde e doença, como é que a gente abrange saúde e doença? A gente não abrange saúde e doença de uma forma biológica, exatamente, ou de uma forma médica. A gente fala de uma forma filosófica e espiritual. Porque, se fosse falar de uma forma médica, o curso seria outro, né? Aqui é um curso de doutrina e desenvolvimento pessoal, não exatamente de médico para médico, mas de pessoas comuns, que não são formados em médico ou são, não importa. Então, os vídeos são relacionados a questões da psique, ao espírito, e às vezes fala-se alguma coisa da fisicalidade. Então, quando você fala do vídeo 1, que é esse vídeo que vocês deveriam ter visto já, ele é uma introdução. E na introdução a gente faz o quê? A gente faz um histórico, porque eu achei que eu ia fazer, e na verdade foram 4 vídeos, eram 3, viraram 4. Eu imaginei assim, olha, esses vídeos precisam dar uma ideia das pessoas do histórico. Por que a saúde é tratada? Por que as pessoas que estão doentes são tratadas da forma que são hoje em dia, em geral? Não exatamente com todos os médicos. Existem os médicos mais espiritualistas, existem os médicos que já têm uma visão diferente, mas, no geral, as pessoas são tratadas de uma forma, e essa forma é uma convenção, é um contrato, vamos dizer assim, que foi feito numa determinada época da humanidade. Mas sempre foi assim? Não. Por isso a gente tem o vídeo 1, que ele tem um histórico.
né? Ele tem um histórico, e nesse histórico ele vai mostrar o quê? Que existe na vida os ciclos, que a gente chama de pêndulo, né? O pêndulo, ele faz um ciclo para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Então, o que a gente quis mostrar é que existe um ciclo na história que demonstra que o aspecto de saúde, tratar as pessoas, tratar o ser humano, ele sofre algumas mudanças e essas mudanças são cíclicas. E já tivemos, mostrando a história, seres antiguíssimos, né? E vai falando de vários, vai falando do Hermes Trismegisto, vai falando do Imhotep, né, deus da medicina do Egito, vai falando do Hipócrates de Cos, que o Fred conhece bem, né? Vai falar do ritmo e o pêndulo, e vai falar de algumas coisas do mecanicismo, que é o processo atual que influencia o processo médico, que é o cartesianismo nas escolas, o cartesianismo na educação, na medicina, na vida em si, né? Então, esse é um histórico que vocês vão ver no vídeo 1. No vídeo 2, a gente sai do histórico e já começa a falar do que interessa. E a gente tem os nomes para isso, a gente dá um nome, que são os 3 tesouros. E quem são os 3 tesouros? São esses aqui, ó. A gente chama dos 3 mundos ou 3 tesouros. Aqui é a constituição de um ser humano, né, com a sua corpo físico, toda a parte psique, perispírito, tudo isso, e o espiritual. Então, são os 3 mundos ou os 3 tesouros. E a gente tem o que a gente denomina de 3 construtores. O que são 3 construtores? São aqueles que constroem um ser humano saudável, um ser humano harmonioso, né? E a gente fala também do mapa do desequilíbrio e equilíbrio da saúde. Então, esse é o vídeo 2. Depois, no vídeo 3, a gente vai tratar de doenças e vai falar de algumas questões do mundo, vai falar de alguns históricos e vai tratar o que a gente chama a maior doença do mundo, né? A gente vai dizer, ó, por que essa é a maior doença do mundo? Quais são as doenças em geral? Se a gente olhar a estatística, em geral, de todos os anos, eu não sei se no ano passado ou outro ano mudou, vamos tirar a pandemia de lado, as grandes mortes por doenças são doenças relacionadas a quê? A respiração, a coração, né? A questão vascular. E isso sempre foi uma estatística da ONU. Eu não sei se isso mudou, depois o Fred até pode confirmar. Mas aí não é a maior doença do mundo, e aí você vai achar interessante, né? A gente tem que descobrir qual é a maior doença e a gente vai falar disso. E um movimento histórico impactante na saúde, algum movimento histórico. E o vídeo 4, já que a gente falou de um histórico dos ciclos, que leva as pessoas a tratar a saúde de uma forma tal ou de uma forma tal. A gente fala das doenças e fala qual é a maior doença. A gente fala como que constrói harmonia nos corpos psíquico, né? no perispírito e no corpo físico. Como é que a gente constrói saúde nisso? Né? É os 3 construtores. E a gente vai para o último, que é o vídeo 4. Tá bom, então como é que você cura? Tem uma cura, né? Tem uma cura para tudo isso? Tem uma maneira de fazer isso, e a gente vai falar disso aqui também, tá? Então, esse é o nosso processo que nós vamos começar a discutir, nós não vamos entrar aqui, né, na questão da doença, e nós vamos falar disso tudo aqui, vamos falar lá do histórico, depois vamos falar dos 3 tesouros, da maior doença e a cura. Vamos ficar por aqui, foi só uma pequena introdução, porque a gente está no nosso tempo, eu vou fechando aqui. Deixa eu fechar aqui. Sim. Ok. Deu uma queda aqui rapidinho. Então, o que eu quis falar agora rapidamente para vocês foi só uma introdução de para onde nós vamos com o trabalho de saúde e doenças, tá? Esse é um assunto que gasta aí umas 2, 3 aulas. Teve ano que gastou um pouco mais, teve ano que gastou um pouco menos, mas é um assunto muito importante e é importante que vocês vejam os vídeos, porque nós não vamos falar de todos os detalhes aqui, porque a gente sempre imagina que, vendo o vídeo, você vai sendo suportado por algum entendimento ou dúvida que tiver, a gente vai discutindo. Gente, alguma coisa a falar, a declarar antes da gente encerrar, que a gente está no nosso tempo? Bom, vou agradecer a vocês pelo feriado, pela disponibilidade de vocês. Vocês estão fazendo aquilo que é importante, que é desenvolvendo a perseverança. A perseverança de estar aqui no feriado, à noite, numa segunda-feira, para assistir, né, para estar junto aqui, aprendendo junto, então isso é muito importante. Teve pessoas que me falaram que viajaram, chegaram cansados, mesmo assim iriam assistir a aula, né? Então,
E aí a gente lembra das palavras lá da irmã Sidofo, né? Como a gente percebe que nós estamos, de alguma forma, melhorando, né? Quando a gente vê a perseverança nos nossos projetos de melhoras, né, gente? Que nós possamos estar firme nesse objetivo sincero, com humildade de sermos melhores. Vamos pedir à espiritualidade que nos sustente, que continue nos apoiando, agradecendo esses espíritos que estão conosco, que nesse momento higienizam a nossa casa também, trazendo uma vibração boa para todos os nossos familiares e para os desencarnados também que convivem conosco, né? E assim nós vamos nos despedindo, né? Só uma coisinha. Só uma coisinha bem rápida aqui. Eu não sei se as pessoas já viram a aula gravada, mas eu tinha falado e percebi. Vocês viram que a aula gravada está cheia de emenda, né? Para mim montar a aula do jeito que ela tinha que ser montada, eu tive que fazer várias emendas de 3 aulas diferentes para dar aquele conteúdo para poder chegar aqui hoje trazendo esse recado. Mas está emendado, mas está claro ali, dá para entender o que tinha que ser falado ali, tá? Então, meus queridos amigos, até a semana que vem. Tenha uma semana iluminada. Vamos, por gentileza, quem gostaria de fazer a prece final para a gente? Então vamos, irmãos, fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus e agradecer por mais essa noite de estudo e que Jesus, nosso irmão maior, sempre nos toque, nos ilumine, para que nunca desistamos de buscar o nosso melhoramento moral, intelectual e espiritual. Que tenhamos todos muita paz nesta semana, muita alegria, e sorrir sempre, dar sempre o bom dia para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, buscar as nossas atitudes de uma maneira boa, né, para praticar as nossas atitudes da melhor maneira possível e pedir aos nossos irmãos espirituais que sempre nos auxiliam em todas as nossas ações. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todos nós. Assim seja. Obrigado, Angélica. Tchau, gente. Gente, um abraço a todos vocês. Boa noite. Todos uma semana de muita harmonia, muita paz. Fiquem com Deus, gente. Um beijo. Boa noite. Estou parando a gravação. Boa noite para todos.